Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Um beijo no coração. Sinta-se em paz aqui na minha casa. Gente, eu andei pensando, eu só ando pensando ultimamente, mas eu quero contar para vocês um fato. Quando eu casei, uma garota que era muito parecida comigo, muito parecida mesmo, as pessoas achavam até que a gente era irmã. Ela também se ajuntou com um rapaz. Então, a gente teve filhos nas mesmas épocas, né? O meu filho mais velho é da mesma idade que a filha mais velha dela. E ela teve uma menina que é da idade da minha menina. Então, tá bom. É, eu vi a diferença no viver da gente, no viver de casal, digamos assim. Ela era uma menina muito trabalhadeira, isso eu não posso negar, ela era muito trabalhadeira. Só que acontecia, ela não valorizava o que ela tinha, ao meu modo de pensar. Ela queria assim que as coisas acontecessem como um conto de fada, que as coisas acontecessem assim muito no repente, sabe? Então ela engravidou e teve logo que ir morar com esse rapaz. A mãe dela não tinha condições de dar ela um pedacinho de chão para que ela pudesse construir. Então ela foi morar na casa da sogra. Então o rapaz, ele trabalhou por um tempo e eles conseguiram comprar um lote, um lugar assim de roça, afastado, mas conseguiram comprar um lote. Então elas foram juntando os dois e tal. Só que aí as crianças começaram a crescer e já ficou difícil para eles morar lá nesse local, porque tinha que mandar as crianças para a escola, essas coisas assim. Então eles alugaram lá onde eles moravam e vieram morar na cidade de novo. E aí que as coisas começaram a acontecer. O que aconteceu? O rapaz perdeu o emprego e ele já não tinha mais, né, como tá ajudando ela financeiramente. Só que ela sabia que ele era um rapaz trabalhador. Ela sabia que ele era um rapaz que suava a camisa, que ajudava, que era um cara que estava assim lá sempre junto com ela. Porque eu também passei por essas fases de ter que sustentar a casa sozinha, porque o pai dos meus filhos não estava trabalhando. Isso aí eu acho que todas nós mulheres devemos, né, compreender isso, que é fases da vida, são coisas que acontecem. Só que ela ficou muito revoltada, ela ficou muito nervosa, que ela achou que o homem tinha que estar trabalhando, ele tinha que estar sempre, né, ajudando ela. Não que ele não trabalhasse, ele era pedreiro, então ele fazia algumas coisas, alguns bicos, mas já não era fichado, já não tinha assistência médica, já não tinha um montão de coisa que ela, né, já estava acostumada. E ela era faxineira igual a mim mesma. Então, o que aconteceu? As crianças dela ficavam na mesma creche que as minhas crianças. Então, eu sempre levava as minhas crianças, eu que levava, sempre levei, nunca tive ajuda. Ela saía cedo, ia trabalhar, e o pai das crianças era até divertido, engraçado, sabe? Às vezes ele forrava o carrinho de mão, sabe aquele carrinho de pedreiro? Ele forrava o carrinho ali, punha as crianças bem agasalhadinhas, colocava o travesseiro, deitava os dois no carrinho e levava os meninos para a creche desse jeito. Nem andar os meninos não podiam andar, porque ele tinha um carinho imenso por essas crianças. Só que então eu passei um tempo sem ver essa minha, vamos dizer, irmã gêmea. E quando eu fui na casa da mãe dela, um dia, eu não sei porquê, eu resolvi ir na casa da mãe dela. As coisas estavam muito modificada mesmo. Ela disse para mim que ela tinha largado o rapaz e que ela não estava mais com ele e que ela já tinha um outro namorado. E que ela tinha largado tudo para ele, a casa, tudo, as crianças e tudo, e tinha ido viver um novo amor, porque ela não precisava de um homem que vivia às custas dela, etc, etc. Eu acho que ela não teve paciência de esperar as coisas acontecer, porque esse rapaz era um bom rapaz, sabe? Ele, mesmo não estando trabalhando, ele ajudava ela dentro de casa, ele levava as crianças para a creche, ele buscava. E o dia que ele estava trabalhando também, ele fazia as mesmas coisas. Então eu percebi ali que era um casamento abusivo, mas não da parte do homem, mas da parte da mulher.
Então, quando ela arrumou um outro namorado e largou a casa com ele e as crianças, ele assumiu as crianças, assumiu tudo, sabe? Só que chegou uma hora que eu acho que ele gostava muito dela, muito mesmo, sabe? Então ele pegou e começou a beber, sabe? Aos finais de semana a gente sempre encontrava ele muito bêbado mesmo. Mesmo ele ali, né, após muitos anos, acho que as crianças já tinham, o mais velho já tinha 12, 13 anos, a menina era muito encostada, muito pertinho também, então ela devia ter uns 10 anos. Então ele já havia, ele tá, assim, estava sozinho com as crianças uns 6 anos. Esse ele não tinha arrumado outra mulher, nem namorada, nem nada. Ele dedicava mesmo a vida dele para as crianças. Então, um dia ele bebeu muito, muito. E sabe aqueles amigos que você tem no bar? Pois é. Um desses amigos começou a brigar com ele e no momento lá de fúria desse amigo dele, ele ceifou a vida desse homem. Então, eu não sei mais o que aconteceu com as crianças. Não posso dizer o que aconteceu com as crianças. Eu sei que esse rapaz, ele morreu muito jovem, porque ele era jovem. Ele deve ter morrido na faixa assim, de idade de 32, 34 anos. E o que eu quero falar com isso? Gente, às vezes a gente acha que o homem não sofre. Às vezes a gente acha que o homem não tem sentimento. Mas o homem tem sentimento. Mas não sei se é uma ligação, alguma coisa que, como se diz, o homem bom está com a mulher má, a mulher má está com o homem bom, né? Às vezes a gente fala isso. Então, eu ouvi muitas vezes alguns ditados saído da boca dela que carne de homem não dava churrasco, que se o homem não pudesse trabalhar para sustentar a casa, ele não era homem. É, ela não viu que ele ajudava ela de outras formas, né? Porque às vezes a gente tem um marido que a gente sai para trabalhar, larga as coisas para fazer, quando a gente volta as coisas tá lá. A gente tem que fazer. E ele está desempregado, ele não preocupa em fazer um biquinho e ajudar em alguma coisa, ele não preocupa, ele não está nem aí. Mas ela não, ela tinha o carinho dele, ela tinha a cumplicidade, ela tinha a amizade dele. E mesmo assim, ela achava que aquilo era pouco, que aquilo era, sabe, o fim do mundo, que ela tinha que ter o que as outras tinham. Então ela vivia o casamento dela a partir do olhar dos outros casamentos. Ela não viveu o casamento dela. Ela não viveu aquela união que ela teve com aquele rapaz, sabe? Ela queria sempre mais, 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 mais. E quando ela viu que o mais dela não chegava, ela pulou fora do barco. Ela esqueceu que ela tinha filho, ela esqueceu que ela tinha um relacionamento, ela esqueceu de tudo. Ela só foi viver com outro homem porque ali naquele outro casamento ela já tinha feito laqueadura, ela não ia ter mais filho. Ela não ia ter filho para cuidar, ela não ia ter casa para ficar ajeitando, porque a gente ajeita a casa daí um pouco, tá tudo bagunçado por causa das crianças, né? Então, ela achou que se ela entrasse em outro relacionamento, seria muito mais fácil do que tentar ver o erro dela, as coisas que ela estava fazendo errado e acertar naquele casamento. Ela poderia ter cuidado daquele homem e ela não quis cuidar. Ela queria realmente viver a vida, mas da maneira que ela achava que deveria ser vivida a vida. Então, quando eu venho aqui e falo sobre mulheres abusadas, os homens também são abusados. Os homens também sofrem. Os homens também choram. Tem mulher que acha que o homem não tem sentimento. Gente, eu tenho 3 filhos homens. E todos eles têm sentimento. Todos eles têm coração. Todos eles sabem sentar comigo e conversar. Todos eles conseguem me dar apoio, tanto emocional como financeiro. E um dos meus filhos já é casado. E eu vejo que a maneira que ele age, mas a esposa, eles têm 11 anos de casado, não é a maneira assim de tanto amor, de tanta felicidade, de beijinhos e abraços. Eles gritam um com o outro, eles discutem, sabe? Mas no final eles sabem que eles precisam dar certo, porque eles se amam. E quando a gente ama alguém, a gente precisa dar certo. Então eu tenho que olhar onde está o defeito, onde está o problema, a raiz de tudo. Se é eu vou tentar melhorar.
Se é ele, a gente vai sentar e vai conversar, igual eu já fiz muitas vezes com o pai dos meus filhos. Só que quando chegou o meu caso, chegou um momento extremo. Mas às vezes não, às vezes as mulheres estão largando o homem porque ele não tem a fortuna que ela achou que ele poderia ter. Não tem aquele. Ô, gente, a mulher ela tem que colocar uma coisa na cabeça. Ela tem 3 chances de ser rica: nascer herdeira, casar com um homem rico ou jogar na loto. Então, tem mulheres que não fazem nada disso, não são herdeiras, não casaram com homem rico e muito menos jogam na loto. Mas elas querem assistência do homem 24 horas. Ela quer que o dinheiro dele esteja sempre à disposição dela. E não é assim que funciona, não é assim que se dá a vida. A vida de casal é um ajudando o outro. Se um está hoje desempregado, o outro está ali sustentando a barra. Se é ela que está desempregada, ela pode muito bem ficar dentro de casa e cuidar dos filhos. Por que ele não pode? Por que ele não tem esse momento na vida? Porque tudo é momento, tudo é fases na vida. Não quer dizer que ele ia morrer desempregado. Porque ele logo depois ele arrumou um emprego numa grande empresa, só que ele não conseguiu viver sem ela. Porque o amor da vida dele era ela. Então ele se tornou um alcoólatra, entendeu? Mas ele continuou cuidando dos filhos, ele continuou dando apoio aos filhos. Então ela não soube esperar chegar a hora certa. Ela queria que as coisas acontecessem da maneira dela. E não é assim a vida, minha querida, não é assim. Não é dessa maneira, sabe? Eu passei por muitas sequências até chegar no momento onde eu disse não. Mas certas mulheres dizem não por causa de uma palavra que ofendeu ela e ela não soube ali chegar perto do rapaz e falar com ele. Isso que você me disse não foi legal. Aquilo que você fez na festa me chateou. O jeito de você cuidar dos filhos não me agrada. Tudo é conversado, tudo é. Agora, quando você vai conversando, conversando e tentando fazer com que as coisas aconteçam, e as coisas só vai para o lado ruim, aí sim. Mas quando você, no primeiro ato, você já desiste, você não quer nem tentar, então você não pode culpar o homem. A culpa é sua. Foi você que não quis. Foi você que não tentou. Foi você que pulou fora do barco. E quantas mulheres eu vejo aí largando os filhos na mão do homem para ele cuidar. E o homem cuida. O homem cuida. Ele não cuida sozinho, tem uma mãe, tem uma tia, tem uma avó, tem alguém que ajuda, mas eles cuidam. Eles cuidam mesmo. E tem outro detalhe: os homens nem pedem pensão. Muito difícil os homens ir atrás das mulheres pedir pensão. Então elas ficam leve e solta. E muitas mulheres querem isso, viver livre, leve e solta. Então, se você quer viver assim, não case, não tenha filhos, não coloque crianças no mundo para sofrer e nem faça um homem sofrer, porque o homem tem um coração igual a você, ele tem sentimento igual a você e ele precisa também viver. E homem sonha também com o conto de fada de viver feliz para sempre. Entendeu, minhas amigas? Então, nem sempre tudo é a ferro e a fogo, nem tudo é da maneira que você pensa, porque agora gritou comigo, ah, não, eu já estou chateada, já vou ir para a lei da penha. Falou algo comigo que eu não gostei, ah, já vou para a lei Maria da Penha. Não é assim, não, não é assim, não. Quantos desaforos você aguenta de um patrão? Quantos desaforos você aguenta de um irmão? Quantos desaforos você aguenta de um amigo? E o seu marido não pode conversar algo que ele explode ali na hora, porque às vezes, na maioria das vezes, você procura, você quer caçar encrenca, você quer causar, e quando as consequências vêm, você não quer aceitar. Então, medite nisso. Às vezes, talvez o erro pode estar em você também. Eu tentei por 29 anos. Tem mulheres que não tentam nem 3 anos, elas não querem nem saber. Elas querem viver da forma que elas acham que é certo e ponto final. E ponto final. Elas largam tudo para depois dizer e jogar na cara de todo mundo: eu não dependo dele para nada. Eu faço a minha vida acontecer. E os seus filhos? É isso que você realmente queria na sua vida? Hoje eu não sei o que aconteceu com essa amiga minha, mas eu tenho vontade de perguntar para ela. Era isso que você queria que acontecesse? Era isso que você queria que desse certo na sua vida? Você
Hoje não tem o pai dos seus filhos, um homem que era tão cuidadoso, carinhoso, gentil. Ele era explosivo na hora certa, sim, ele era. Uhum, mas ela provocava. Então, vê se você não está provocando alguém, vê se você não está deixando a desejar, porque o casamento é a união de dois. Se um fizer sozinho, as coisas não vão funcionar. Como na minha vida não funcionou eu sendo mulher, e na vida dele não funcionou ele sendo homem. Então, eu quero deixar esse recado aqui para vocês. Medite no dia de hoje. Se é você, talvez é errado. Talvez você é a culpada. Pense e medite. Talvez o homem chega do trabalho e não tem tempo nem de colocar a bolsa em algum lugar. E você já está gritando os seus problemas do seu dia. Você sabe como foi o dia dele? Você sabe como foi o trabalho dele? Você sabe o que aconteceu lá? Não, você não sabe. Você só precisa de pôr a sua raiva para fora. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Não é assim que funciona, minha querida, não é. Medite na sua vida, medite no seu querer. Se você quer realmente um casamento, uma união para sempre, é preciso que se sente e converse. Agora, se as coisas partir por, né, aí já é diferente. Mas enquanto tiver diálogo, a vida é um diálogo. Nós somos seres imperfeitos, igual eu disse, não tem perfeição. E o homem, ele sai de uma casa onde ele teve uma família que é totalmente diferente do que era a sua família. Vocês vão formar uma família, vocês vão fazer algo diferente na vida. Essa união é algo diferente. Então você não precisa de pensar que vai acontecer o que acontecia na casa da sua mãe e nem ele vai acontecer o que acontecia na casa da mãe dele. Vocês vão formar um novo estatuto familiar, digamos assim, para vocês viver, sobreviver e amar um ao outro. E principalmente amar um ao outro é saber que nós somos falhos, é saber que a gente tem as nossas necessidades, sim, de gritar, de brigar e tal, etc. Mas a gente tem que saber também pedir perdão quando a gente está errado. Entendeu? E é aquela frase, só um tapinha não dói. Quando a mulher dá uns tapinhas, não dói, né? Mas quando o homem dá, nossa, é caso de polícia. Mas quantas vezes você foi agressiva também? Quantas vezes você deixou a desejar no seu casamento? Então pense aí, pense aí. E quando eu falo que eu defendo mulheres, eu defendo sim aquelas que são exploradas, aquelas que psicologicamente já não estão aguentando mais conviver com aquele homem. Mas tem muitas mulheres que é preciso ouvir esse vídeo e saber que elas também são aquelas pessoas que psicologicamente destroem um homem, que ela psicologicamente ela faz dele gato e sapato e acha que homem tem que viver aquilo porque carne de homem não dá churrasco. Sinto muito, minha querida, não é assim que a vida funciona, não é. Porque se fosse isso, você, né, expulsaria todos os homens da sua vida. Você tem coragem de expulsar os seus filhos quando eles são... Quero ver você jogar um filho seu na rua só porque ele disse algo que você não gostou. Quero ver você jogar um filho seu na rua só porque ele gritou com você. Gente, esse mundo tá de cabeça virada. É o poste mijando no cachorro e a gente não faz nada, né? Um beijo para vocês, saúde e paz. Até o próximo vídeo. Fiquem todo mundo com Deus. Tchau.